Boa noite. Neste Futebol Total Liga Portuguesa, vamos aqui discutir os seus principais problemas quando comparado com outras grandes ligas europeias. Neste Futebol Total também treinadores. Amanhã a Taça de Portugal, falaram os 4 treinadores das meias finais, mas há ainda muita coisa que vem do fim de semana. Bruno Lage hoje falou de Pedrinho e de Fabianski. E Silas mudou o sistema tático do Sporting outra vez. E em Braga há um treinador com um percurso imaculado. 7 vitórias em outros tantos jogos. Mas mais, o seu último jogo no Braga B também tinha sido uma vitória. Sabe quando é que Ruben Amorim perdeu a última vez? Foi no Campeonato de Portugal, frente ao Merlinense. Este é o Futebol Total. Vamos começar. Vamos à equipa titular desta noite do Futebol Total. Nuno Presume. João Tralhão. Álvaro Magalhães. Maniche. João Marcelino. E Tony. Meus amigos, este é o Futebol Total. Vamos começar até perto da meia-noite e meia. Já sabe que o Futebol Total vai estar agora de segunda a sexta-feira. Todas as noites teremos Futebol Total durante os dias da semana. Excepcionalmente esta semana teremos 6 noites porque há um Porto-Benfica, um grande clássico no próximo sábado à noite no Estádio do Dragão. Mas já lá vamos. Suscitada pela última sexta-feira, que estivemos aqui a falar de mercado, principalmente de mercado, houve uma conversa um bocadinho mais acesa entre o João, eu também participei nessa conversa e o Nuno Presume, sobre a qualidade da Liga Portuguesa. E hoje vamos, a qualidade quando comparada à afluência de público, mas vamos também falar dos relevados, da segurança, do preço dos bilhetes. Há aqui muitos temas e por isso convido os telespectadores do 11, neste Futebol Total, a participar através do hashtag Canal 11 Futebol Total no Twitter. Endosse a sua pergunta ou a sua opinião sobre este tema da Liga Portuguesa. Meus amigos, foi de tal forma interessante aquela discussão que tivemos aqui, boa discussão, na última sexta-feira, que percebi que as redes sociais e particularmente o Twitter se agitaram com as opiniões que até tínhamos dissonantes e se estavam ou não consubstanciadas em alguns dados. Eu vou hoje trazer alguns dados. O tema é tão bom que há dados para todos os gostos e feitios e voltaremos a ele provavelmente ainda esta semana. Mas ficaram surpreendidos pelas pessoas estarem, eu diria, preocupadas com a qualidade da Liga quando comparada com outras e procuraram, através de dados que são legítimos, toda a gente dar as suas opiniões, e por isso o trazemos aqui e agradecemos aos telespectadores do 11, que suscitasse aquilo assim uma tanta reação. Boa noite a todos. Eu não fiquei nada admirado. Ah, não? Não, tu repara o seguinte, qual é o produto que faz subir as audiências das televisões? É o futebol. O que é que ocupa espaço sim, se olharmos nos jornais? Os programas de televisão mais vistos no ano são todos jogos de futebol. Sim, é tudo jogos de futebol. Haverá uma coisa que não seja jogos de futebol, seja uma grande tragédia, mas de resto eles são jogos de futebol. Mas mexe muito com o país e naturalmente esta é uma questão que interessa, desde logo até com o preço também dos bilhetes. Eu estou convencido, uma das coisas que falámos aqui, já não sei com quem, é que, e alguém falava aqui do preço dos bilhetes, e eu estou de acordo, porque as pessoas gostam de futebol e há muita gente que, se pudesse, também iria ao futebol. Portanto, nós temos... Tu achas que é um tema o preço dos bilhetes? Também acho que é uma parte da discussão. Ou seja, aquilo que eu digo é, o futebol português, e insisto neste meu ponto de vista, tem um excelente nível. Agora, todos nós gostaríamos que fosse melhor em diversas vertentes. Eu estava a ver agora o último jogo, estavas a falar nisso, portanto, no Braga com o Sporting, e o campo não estava em boas condições. Portanto, haverá razões específicas para isso, de certeza. Relevado. Outra questão. Relevado. Portanto, tudo isto acho que é possível melhorar e devemos
As nossas discussões devem também integrar essas partes do espetáculo. Mas não gastes já os cartuchos todos, João. Não vou gastar, tenho aqui alguns cartuchos. Mas o que eu quero dizer é que, como ponto de partida, é que nós temos uma grande indústria do futebol, há um grande cluster do futebol instalado em Portugal. Agora é evidente que pode ser melhor. Sim, nós exportamos jogadores, nós exportamos treinadores, dirigentes, temos empresários que mexem no negócio em todo o lado do mundo. Portanto, temos aqui um grande cluster. Somos um campeonato de passagem somos um hub da América do Sul para o grande futebol europeu. Há coisas que podemos melhorar, se calhar é disso que vamos falar aqui esta noite. Nuno, tu estiveste do outro lado da barricada no outro dia, um bocadinho. Pensaste sobre o tema ou nem por isso? Dá jeito de pensar. E mesmo assim, não sei se venho, mas acredito que possa vir minimamente preparado. Então, em primeiro lugar, dizer-te que o tema é muito pertinente. É bom? Em segundo lugar, dizer-te que as redes sociais não são propriamente a minha praia e não recorro de forma frequente às redes sociais. Não tive essa noção, juro. Não tive essa noção. Deixa-me só interromper-te para dizer uma coisa que eu, quando sempre se fala em redes sociais, as pessoas associam as redes sociais ao mau uso que muita gente faz delas. Mas há o bom uso. Nós aqui, por exemplo, fazemos um bom uso todas as noites. Não, e houve ali bons contributos. Não tinhas conhecimento. Deixa-me só dizer, houve ali telespectadores que trouxeram bons contributos, claro. E é deles que vamos falar, do relevado, das assistências, dos horários. Parece-me importante também, sobretudo do burburinho, que se faz também muito em redor do jogo, porque quando o João transmitiu a ideia de que a Liga Portuguesa é uma liga competitiva, eu julgo nunca ter dito aqui que a Liga Portuguesa não era uma liga competitiva. E também sou daqueles que acho que é das mais competitivas. Eventualmente a sexta, a quinta, a sétima, não sei precisar. Ninguém diria. O meu conceito... Não. Para que haja esta noção, o meu conceito de espetáculo é que me faz acreditar que esta liga tinha muito mais para dar, mas isso tem a ver com o conceito de espetáculo. Não tem a ver com a competitividade. Ou seja, jamais estarei a pôr em causa o jogador e o treinador como principais promotores deste espetáculo. Aliás, tudo aquilo que nós temos, a quantidade de jogadores que colocamos nas ligas mais competitivas, a quantidade de treinadores que colocamos nas ligas mais competitivas, vai ao encontro, converge para aquilo que eu estou a dizer. Acho é que tudo mais está um pouco aquém daquilo que é feito por treinadores e jogadores. Ok, vamos falar aqui, vamos ter um quadro sobre a média que se pode fazer dos espectadores da época passada, que está fechada, não é? Portanto, 2018-19. Começamos pela Liga NOS, se vos parece bem. A Liga NOS teve uma média de 11.436 espectadores. A taxa de ocupação dos estádios foi de 52%. O Porto, 82%, o Benfica, 80% e o Sporting, 66%. Eu falo aqui taxa de ocupação dos estádios. Agora, em Inglaterra, a média de espectadores foi de 38.010, Manchester United a 99%, Arsenal e Chelsea, taxa de ocupação quase total, não é? E, portanto, temos ali o City 98%, não está ali, portanto, 93% de taxa de ocupação dos estádios na Premier League, que é notável. Passamos para outra. Alemanha, que aqui foi muito falada como exemplo no outro dia. 42.735 espectadores em jogo, por jogo. Maior média do que a Inglaterra. Os estádios também me parecem são maiores. Bayern de Munique 100%, Dortmund 99%. Andam sempre ali. Passamos para outra. Espanha, aqui ao lado. A média foi de 27.567 espectadores. Real Madrid 79%, abaixo de Porto e Benfica. Na taxa de ocupação. Barcelona, 74%, também abaixo de Porto e Benfica. Vamos à França. A taxa de ocupação média dos estádios. Vamos à França. Temos média de 22.309, o dobro da Liga Portuguesa. O PSG tem 95%, o estádio está quase sempre cheio, o Parque dos Príncipes. Não é um estádio com uma capacidade muito por aí além, diga-se. E depois, Olympique de Lyon é o segundo estádio com mais presença de público, 82%. E ainda temos mais um exemplo que é o de Itália, que é destas ligas a que tem 24.812 espectadores por jogo. A Juventus teve uma taxa de ocupação de 94%, sendo um estádio pequeno e no ano em que tem Ronaldo em estreia. Atenção, esse dado eu acho que é relevante. E Inter de Milão, 76%. Isto são números para ajudar. Durante a nossa conversa, porque há aqui outros factos que me parecem importantes, vão aparecer alguns títulos, alguns leads, como nós lhes chamamos, sobre a questão da população. Porque eu falei aqui dos 10 milhões, se havia alguma liga ou não, e isso suscitou também muita discussão, pelo que eu percebi nas redes sociais. Para se ter uma ideia, Portugal tem 5 vezes menos
população que a Inglaterra e menos 3,5 vezes espectadores nos estádios. Surgindo esta conversa, Maniche, tu que não estavas cá, mas certamente como bom espectador que és, mais Marcelino ou mais Presumo? Eu ouvi, achei interessante. Achaste? Achei interessante e gosto das opiniões diversas e, acima de tudo, com respeito. São duas pessoas educadas, com os seus pontos de vista, obviamente. E eu tenho a minha também. Então vamos a ela. E tu mostraste este exemplo e demonstra que aqui não é falta de condições do estádio, não é falta de condições da relva. Sim, mas são temas também. É mais do que isso. Eu acho que o grande problema que se passa em Portugal é a falta de centralização dos direitos. Televisivos? Sim. Eu acho que Portugal é o único país onde as ligas não têm os direitos centralizados no organizador. Nesta que vimos, creio que sim, destas 6 ou 7, sim. Cada clube negocia por si só e isto, obviamente, que os clubes ficam órfãos de si mesmos, porque há uma desigualdade muito grande entre os clubes mais pequenos e os clubes chamados grandes, obviamente. Imagina, em Espanha, só para te dar um exemplo, em Espanha, os clubes são penalizados em dinheiro se não tiverem um mínimo 50% de lotação dos estádios. Isso é um bom exemplo também para a nossa liga. Mas como é que tu consegues fazer isso se os estádios não estão cheios? Alguns nem metade. Em Inglaterra há normas de comunicação transversais em todos os clubes. Há regras simples de promover o espetáculo e isso leva as pessoas ao estádio. Aqui vamos pela ordem da televisão. A TV é que manda nisto tudo. Enquanto isso for assim, não mudamos. O preço dos bilhetes é caro, é caríssimo. Exagera-se ainda mais quando um clube pequeno joga com um grande. Como é que um português, já com o ordenado mínimo, tem capacidade para ir ao estádio com os seus filhos? Vou dar um exemplo básico. Na Alemanha, eu joguei na Alemanha, Pedro, e os clubes não têm estratégia de marketing. Como assim? Uma família, imagina um jogo às 3 horas da tarde, uma família tem um kit para ir com os seus filhos ver um jogo de futebol. Esse kit engloba um bilhete, engloba uma camisola, engloba uma visita a um museu, engloba uma visita a tudo mais. Entras um almoço, entras às 11 até às 3, depois do jogo ficas até às 5 horas da tarde, faz uma visita guiada ao clube e tens um preço do bilhete para tudo. Aqui não há estratégia, os clubes não têm estratégia, a não ser os grandes que fazem isso. Os outros não têm estratégia, os outros o que querem é apanhar um clube grande. Mas como é que podem ter estratégia precisamente naquilo que tu disseste? Há uma grande desigualdade e disparidade entre a massa que entra, a massa financeira dos direitos televisivos. Sim, não é? Mas isso não é culpa dos clubes. Isso já é um tema mais abrangente. É uma boa discussão que tu trazes aqui. Não te esqueças do que vais dizer. E quero só dizer outra, que era isso, que é fundamental, mas isso é uma opinião minha pessoal. E tem que se acabar com... Eu já queria dizer isso há mais tempo. Deixem-se fumar nos estádios. Deixar de fumar no estádio em todos os locais. As crianças vão ao futebol, levam com o fumo. Essa regra tem que existir. Não uma regra, uma lei que permita que não se fume nos estádios de futebol. Não se fume nos estádios de futebol. Nos camarotes, em todo o lado, que isso é ridículo. Acho que isso tinha-se que acabar. Muito bem. Meus amigos, tu vieste agora, João, uma semaninha ou 10 dias em Inglaterra, viste bola. É diferente ver bola em Inglaterra do que aqui? Também o teu exemplo, Anfield, não é lá muito bom, não é? Não, sim, de facto, eu acho que mais do que Anfield e outros estádios de elite que tive, acho que é importante perceber que o que anda à volta do jogo de futebol, naquela ilha, é que as pessoas, eu dei este exemplo do género, eu acho que uma ideia que nós podemos torná-la muito mensurável é: vamos de Uber ou vamos de táxi para o estádio e está um motorista, seja ele quem for, género feminino, masculino, mais velho, mais novo, está a falar, então vais exportar quem? Eu nem sabia que a gente ia para o estádio, mas vais exportar quem amanhã? Qual é a tua equipa? Quem é que tu suportas? Vamos ao restaurante, então amanhã o jogo é com quem? Os empregados, ou seja, tudo o que anda à volta ali do estádio, ou pelo menos do jogo e da cidade,
é falar de futebol. É uma cultura que está instalada dentro daquela ilha. E depois há outra questão, é que apanhei o comboio de uma cidade para outra e vinha um grupo de adeptos de um clube da Liga 2, que ninguém conhecia o nome, eu não me lembro do nome da equipa, mas que vinham a cantar, vinham a festejar, vinham com as pessoas a conviver, ou seja, não são só os clubes grandes que vivem o futebol, é mesmo toda a gente, é uma comunidade, é uma cultura que está instalada no país. Agora, eu acho que esta cultura instala-se, esta cultura também se cultiva. O marketing é importante. Mas demora tempo, não é? Demora tempo. É uma cultura... O Mani chegou lá, ele sabe o que é que eu estou a dizer. Né? As pessoas vão ao estádio, não vão para ver só o jogo de futebol, vão para passar uma boa tarde, passar umas boas horas, conviver com os amigos, falar, discutir, e depois o jogo não acaba ali. O jogo acaba só... Isso também cá. Aqui. Exato, mas eu acho que é uma cultura que não é centralizada numa pequena parte dos clubes. Eu acho que é uma cultura generalizada, eu acho que isso é que faz a diferença. O marketing é um marketing global, não é um marketing muito, muito em particular para determinadas equipes. Não há tiros soltos, não é? Tony, se eu te perguntasse quais são... Já vamos olhar para aquele quadro do rácio, porque acho que algumas pessoas vão ficar surpreendidas. E o rácio que fizemos é entre a relação cada milhão de espectadores, de habitantes de país, cada milhão de habitantes, qual é o rácio de presença nos estádios. E creio que algumas pessoas vão ficar surpreendidas, apesar de tudo. O que eu te perguntava era, se tivesse que apontar 2 ou 3 questões, é preciso melhorar isto, o que é que tu dirias? Olha, uma delas, algumas já foram afloradas, uma delas tem a ver com o horário dos jogos. Penso que o horário dos jogos... Bom tema. O horário dos jogos, embora estejamos a viver um momento onde a televisão é que comanda esses horários. Portanto, ela é que paga e, portanto, daí os horários. Aquele tempo de jogo às 3 horas, onde as mulheres ficavam a fazer tricô dentro do carro e eu ver o jogo, isso já vai há 40 e tal anos. Era do meu tempo. Portanto, agora é outro tempo. E os horários. Depois, há um outro aspecto que é a segurança. A segurança nos estádios. Penso que... e a segurança nos estádios e a ida para os estádios. Portanto, entrada e saída dos estádios. Entrada e saída. E isto já não é só entre os clubes, os grandes, portanto, onde aparecem aqueles caixotes a levarem as pessoas para o estádio e a levá-las. Há nichos também. Isso já está também generalizado. Claro, aquilo que há pouco já foi aqui referido, que é realmente o preço dos bilhetes num país onde a média anda em termos de ordenado andará ali nos 1.000 euros, mas o grosso deve andar ali nos 600, 800 euros, portanto, o preço dos bilhetes. Portanto, daí... É interessante isso, porque há ali um tweet. Temos um tweet, não sei se é de um adepto do Boa Vista, mas fala do exemplo do Boa Vista esta temporada. Eu acho que isto é interessante percebermos também a matéria das outras equipas. Emanuel António Dias diz: penso que aquilo que o Boa Vista fez é uma boa forma de chamar pessoas ao estádio. Um lugar de época para ver todos os jogos fica a 110 euros, sem ter que pagar mais nada em nenhum dos outros jogos. E ontem, não foi só isso, notou-se uma boa assistência. Está aqui a falar de 6,5 euros por jogo. Quanto? 14. 6,5 euros por jogo. É um problema o preço dos bilhetes, Álvaro? Muito. Aliás, é giro. Aliás, isto é o quê? 100 euros por ano. Sim, 110, não é? 110. O sócio tem o seu lugar durante o ano. Sim, 6,5 euros por jogo. Em relação a outras equipas, eu falo por mim, não é? O clube também é diferente, Benfica, não é? Mas não há dúvida que o preço dos bilhetes afasta muita gente do futebol. Mas o que falaram aqui está todos com opiniões divergentes e são opiniões corretas. Uma delas que o Manis falou do fumar nos estádios é uma das coisas que tem que acabar. Porque eu tenho um lugar no Estado da Luz e há um indivíduo que da frente está sempre a fumar charuto, pá, e é horrível. É horrível e as pessoas estão sempre a fumar outra coisa, sempre a chamar para o outro lado e acomoda. Isto para uma criança é pior ainda, não é? É verdade. É difícil. O preço dos bilhetes é cultura desportiva.
Isso é muito importante. Ainda há pouco o João falou, a cultura desportiva de Inglaterra não é a mesma que a nossa. Não é a mesma. Pode haver rivalidades nos clubes, mas defendem mais o futebol, o que é verdadeiramente o futebol, do que os clubes em si. E não há dúvida que e depois a qualidade do jogo também. A qualidade do jogo, ninguém falou aqui, mas eu acho que isso é importante. A qualidade do jogo também. é fundamental, porque eu digo por mim, porque eu quando estou em casa, às vezes eu gosto de ver o futebol português, mas prefiro ver um bom futebol. Mudo de canal porque gosto de ver futebol de alta competição, competitivo. E o nosso futebol não é competitivo. Achas que não é competitivo? Não é. Não é. Adormece. Uma pessoa estando em casa, uma pessoa adormece. Não é competitivo. Em relação aos outros campeonatos, para mim, a minha opinião, e vale o que vale, e respeito as opiniões dos meus colegas, mas não é competitivo, tirando um ou outro jogo. É evidente que há jogos, que há tempos vi um jogo do Guimarães, foi contra, já não me lembro bem, foi um jogo... Do Vitória. Do Vitória de Guimarães, exatamente. Vi um jogo, foi competitivo, foi equilibrado, o ali realmente é um jogo que estava... Este Boa Vista Vitória foi um bom jogo, em termos de emoção. Portanto, eu penso que a qualidade do jogo também é fundamental para os adeptos. Eu acho que as pessoas às vezes confundem qualidade com competitividade. Não só, às vezes as pessoas não é a mesma coisa. Um grande ambiente fora do que a qualidade do jogo. Isso é verdade. Até do Corinthians com o Santos. Isso é um verdade. Grande ambiente, fantástico ambiente fora do campo e um lixo de jogo dentro das quatro linhas. O ambiente bom fora e os que estão lá dentro não ajudam o ambiente tão... Há ali mais um tweet que, em relação a esta coisa do preço dos bilhetes, de um telespectador do 11, através do hashtag Canal 11 Futebol Total. Acompanhei o clube da minha terra a um jogo fora esta temporada. Pediram-me pelo bilhete 10 euros para uma bancada descoberta no dia de chuva torrencial, sendo que a bancada coberta estava completamente vazia. Não acham exagero o preço para um jogo de distrital? Claro. Eu acho que sim, mas nós temos que ter um cuidado quando queremos comparar um jogo da média do futebol português com, por exemplo, a média de Inglaterra, que é a maior liga do mundo. Devemos pensar também na decalagem que vai entre o tocar de uma banda em Portugal e de uma banda em Inglaterra, do cinema em Portugal, do cinema em Inglaterra, do teatro. Bem, se nós percebermos isso tudo, se calhar ficamos um bocadinho mais capazes de compreender, digamos, a qualidade que o futebol português tem. Nós nunca, esqueçam isso, se o tema de conversa é este, eu calmo já e fico aqui, porque nós nunca vamos ter em Portugal a qualidade de um Liverpool, de Manchester City, por exemplo. Mesmo entre o Benfica e o Porto é difícil, porquê? Estamos a falar, o João conhece bem esta realidade, sabe qual é que é o orçamento de um clube e do outro. Isto é válido e, portanto, reflete-se no jogo que a gente vê. Quer dizer, é comer, não quer estar aqui a fazer publicidade a restaurantes, mas há tascas aí muito boas, a gente vai lá comer, mas depois vocês levam-os a outros restaurantes e vocês dizem, ali é que se come bem. Não, come-se bem em todo lado, é preciso saber comer e é preciso perceber o que é que estamos a comer, o que é que estamos a beber, o que é que estamos a ver. E, portanto, dentro desse ambiente global, eu diria que o futebol em Portugal tem bastante nível. Nós já percebemos a tua opinião. Em relação ao preço dos bilhetes, eu acho que é importante. E até por aí eu consigo... homem dos números. E até por aí, olha, já agora, ainda bem que me falaste nisso. Não, é que quando nós olhamos para o preço... Eu tenho ali um quadro que ainda não mostraste, se calhar aquilo que eu vou dizer... Então, antes mostra o quadro. Vamos lá ver o quadro. O quadro é os espectadores nos estádios por rácio populacional. E o que é que isto quer dizer? Por cada 1 milhão de espectadores, a melhor liga até seria a escocesa, porque por cada 1 milhão coloca 2.120. A Suíça coloca por cada 1 milhão 1.250. A Holanda por cada 1 milhão, e tinhas razão nisto, Nuno, a Holanda 1.130 e tem 15 milhões de habitantes, não é? A Bélgica por cada 1 milhão 1.000 espectadores, Portugal também, a Suécia 860 e depois, se repararem, a Inglaterra na Premier League por cada 1 milhão de habitantes 660 nos estádios, apesar daquela média fantástica. A Alemanha por cada 1 milhão de habitantes 520 nos estádios. Inverte-se. Sim, aqui a coisa inverte-se. A Itália 370, a Espanha 580. Se nós vimos assim, até achamos que vai muita gente ao futebol. Mas... E já agora, para vocês são estes dados enganadores. E já agora, para vocês ficarem, e já agora, deixa-me lá acabar. E já agora, para ficarem ainda mais admirados. E já agora. Não, vou-vos chamar a atenção que em Portugal, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas do futebol às vezes não sabem, porque andam sempre a voar acima das nuvens, mas o ordenado mínimo nacional é 635 e sabes quanto é que é a Inglaterra, calculando o preço hora? Né? No Reino Unido o salário mínimo nacional é 1.745. Com ou sem Brexit?
ainda nesta fase intermédia. A Holanda, 1615, Bélgica, 1593, Alemanha, 1540. Portanto, se nós virmos isto assim, em Portugal, as assistências são muito boas. São fantásticas, se calhar. Agora, embora eu ainda pense que é possível melhorar. Eu não diria que nós ponhamos a Jennifer Lopez e a Shakira a cantar nos intervalos de jogos. Isso ajuda muito, como vimos ontem no Super Bowl, não é? Portanto, isto encheu os estádios todos. Não podendo nós fazer isso, apesar de tudo, ainda há coisas que, em termos de qualidade... Acho que ainda há orçamento para a Shakira. Mas há orçamento para, ao nível das nossas cidades e dos nossos clubes, trabalharmos bastante aquilo que é o marketing à volta do espetáculo. Ou seja, não é só o jogo que se vai ver, é toda esta experiência que falava, não sei se... O conceito de espetáculo, em que um jogo é o ponto alto de uma tarde que tem mais coisas. E se os clubes trabalharem isto assim... com os horários dos jogos também, não é? Sim, mas é possível... Era isso que eu ia dizer, Pedro. Como é que é possível? Nós só estamos a falar então na Primeira Liga. Mas na Segunda Liga, os horários são gritantes. Gritante, é incompatível com o trabalho das pessoas. Como é que tu, às vezes, há jogos da Segunda Liga, à hora de um horário de trabalho, como é que as pessoas podem ver um jogo de futebol? Na Segunda Liga, então, é gritante. Então, na Primeira, é impossível. Antigamente, quando era ainda apanha-bolas, os jogos eram às 3 da tarde, estava sempre cheio, independentemente dos preços. Era às 3 da tarde, domingo, estava sempre cheio o estádio. Sempre cheio. Agora, como as TVs pegaram nisto, é verdade, temos que dizer a verdade. As TVs pegaram nisto, colocam os horários às horas que querem, às horas que convém. Depois as telenovelas, pimba, isto é a concorrência. Isso é verdade. Já está, João, é assim. Os preços, é verdade, mas os horários é muito importante. Mas é muito importante. Mas deixem-me lá, então já agora deixem-me fazer uma reflexão a propósito disso. Quer dizer, esse mundo que tu conheceste, que eu conheci, e que o Tony, por maioria das razões, ainda conheceu melhor, acabou, morreu. Podemos estar a chorar disso. E podemos partir para o futuro. Esse tempo não vai voltar. A mulherzinha que tricotava no carro, felizmente que já vai fazer outras coisas ou até vai ver hoje vai ao jogo. Eu não tenho nenhuma saudade desse tempo se o virmos assim. Era só Mondes, agora não devemos diabilizar as televisões, porque são as televisões no mundo inteiro que permitem que depois haja transferências a 100 milhões, a 60 milhões. E não é só no futebol, nas outras modalidades. E, portanto, esse tempo não volta, o tempo é este, e, portanto, a questão é esta. A questão é como é que, neste tempo, com estas condições, se melhora e se faz, se leva mais gente. É a nossa última ronda sobre este tema. Como é que se melhora? Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que foram encontradas aqui as condicionantes que existem para que não vá mais gente aos estádios. Eu, em relação à competitividade, o Mr. Álvaro não me leva mal. Eu acho que o nosso campeonato é competitivo. Eu tive a oportunidade de ver na temporada anterior, no estádio, um Fulham Wolverhampton. Foi dos piores jogos que eu vi. Foi dos piores jogos que eu vi, de muitos que eu vi e que vejo, e foi dos jogos que, com agrado, eu estive presente no estádio, com um agrado tremendo. Pelo tal espetáculo que envolve as 4 linhas, ou que está para lá das 4 linhas, aliás, com uma bancada fora das 4 linhas é bonito de se ver. Então, mas às vezes agora não te esqueças o que vais dizer, Nuno. Temos um tweet sobre essa questão. Que o Sr. Álvaro Magalhães quer dizer com qualidade do jogo, pergunta ao Rui Ferreira. Acho o futebol português muito rico taticamente e não falo apenas das ligas profissionais. O ambiente das bancadas não influencia a opinião das pessoas? Será esse o motivo de dizerem que dá sono? Eu acho que partilho um bocadinho isto é, quando olhamos para um cenário, os olhos comem, não é? O espetáculo, a organização do espetáculo e o marketing, isso é que tem que ser melhorado. Porque nós já temos um futebol muito competitivo e eu dispenso-me de apresentar os nós já dados. Encontramos aqui os pontos que são muito fáceis de decifrar para melhorar o espetáculo. Assim haja essa vontade. O Manis falou na centralização dos direitos, que me parece também um tema muito pertinente, porque tem tudo a ver, converge tudo. A questão dos horários dos jogos está relacionada também com este ponto que é fundamental. Relativamente àqueles dados, eu acho que nós, quando estamos aqui em jeito de brincadeira... Não estamos a brincar. Não é uma questão... Mas quando estamos aqui em jeito de brincadeira a falar dos dados estatísticos de um qualquer jogo, que até não são determinantes para o resultado, ou seja, com toda a subjetividade que os dados quando uma equipa remata 3 vezes à baliza e faz 3 golos. Aqui também há muita subjetividade. Claro. Eu tive o cuidado de ver, em relação a esta última jornada, nós tivemos, num jogo, por acaso foi realizado, ou teve início, às 19 horas, a uma sexta-feira, e esse jogo, não é numa hora apropriada para quem sai do trabalho, esse jogo mesmo assim colocou lá 46 mil espectadores.
Os outros 8 jogos do campeonato, todos juntos, colocaram 56 mil espectadores. Um jogo colocou quase tantos espectadores que é o jogo do como Benfica. os outros 8 jogos. Ou seja, para mim, analisar estes dados estatísticos, se eu tirar daí um jogo... Isso não podes tirar. Também não tiras o full do Bayern de Munique nem do Liverpool. Pedro, não é? mas tive o cuidado de ver que o Wolverhampton, com uma população, ou a cidade de Wolverhampton, com uma população de 290 mil habitantes, coloca todos os fins de semana em que há jogo 32 mil espectadores lá. O que dá uma taxa superior a 10%. Eu não sei qual é a população hoje do Porto, mas ajudar-me-á, alguns telespectador, ajudar-me-á. Mas esse rácio, o Porto não tem mais de quê? 400 mil habitantes, 500 mil? Porto, comparado com Porto e Gaia, tem 600 e tal mil. Pronto, é mais ou menos isso. Coloca 30 e tal mil em média no estádio. Não, colocou mais. 30 e tal, Ora, 40. para mim, o Porto colocou mais. Creio que teve, qual é a população do 82%. O último jogo colocou 18 Não, mil. estou a falar da média final de... O poder económico que os proprietários têm, por exemplo, do Paris Saint-Germain, têm a possibilidade de contratarem grandes Isso é outra conversa. Mas isso ajuda também que as pessoas vão ao estádio. Claro. Contratarem grandes jogadores Mas para a possibilidade... A realidade da segunda liga, porque é de futebol profissional, de que nós verem grandes falamos, jogadores. Cada vez só nos entendemos. a realidade de segunda liga, porque, Manis, desculpa, a realidade de segunda liga, porque é de futebol profissional que nós falamos. Em 18 clubes, 11, não são 2 ou 3, 11 têm uma taxa inferior a 1000 espectadores jogo. Eu diria mais, a 800 espectadores por jogo. Ou menos. 11. E é aí que tem que Isto é dramático. E é aí que tem que se trabalhar, porque tem que se encontrar formas, atuando ao nível do preço dos bilhetes, ao nível do espetáculo que se organiza naquela tarde, atuando Atenção, que é preciso. Agora vou fazer aqui do advogado do diabo. Organizar um jogo custa dinheiro. Mas olha, é preciso aumentar esses assistentes de recinto desportivo, polícia. Eu, por exemplo, há bocado aqui alguém falava do Boa Vista Guimarães. Eu vi as imagens na televisão e fiquei admirado. Se estava uma excelente assistência, as bancadas estavam com pessoas. Mas o Boa Vista sempre habituou. Porque é que se refere? Alguém sempre habituou sempre a Vitória Guimarães. Uma das razões que a segunda Liga tem esta assistência, normalmente os jogos da segunda Liga são às 3 da tarde ou 4 da tarde, certo? Ora, a essa hora, qual é a oferta televisiva que há? Às vezes a meio da semana. De várias ligas, tu tens uma oferta muito grande. Tony, isso é tudo giro, mas eu acho que isso tem muito a ver, a minha opinião, com o preço dos bilhetes e com o espetáculo. Está bem, mas vamos lá ver uma coisa. Deixa-me só dizer isto, Tony. A hora que estava a jogar, no outro dia, o Liverpool estava a jogar o Bayern de Munique na Alemanha. E podia ter ficado um inglês em casa a ver o Bayern de Munique. Ou à mesma hora podia estar a jogar a Juventus do Ronaldo. Segunda Liga. Está bem, então também há segundas ligas lá. Claro, da nossa segunda. Sim, e se calhar até à mesma hora. Até à mesma hora, não é? Mas já fui ver 4 ou 5 jogos da segunda Liga, mas é fraco. Mas uma das razões que eu vejo... Não são todas. Eu já fui ver 4 ou 5 jogos. É pouco, ok, mas essas 4 ou 5 jogos... A receita da segunda Liga, há clubes que a receita da segunda Liga nem tem dinheiro para pagar aos polícias. É verdade. Organizar um jogo custa dinheiro, é preciso ver o ponto de vista dos clubes. Nem de borla vão ao futebol. Para fecharmos este assunto, meus amigos, voltaremos a ele, eu prometo voltarmos a ele para fechar este assunto. Alguém quer dizer alguma coisa mais? Sim. João, deixa-me só dar também aqui algum peso àquilo que estavas a dizer. Eu acho que nós estamos aqui na tentação de comparar a Liga Portuguesa... O incomparável. Comparar o incomparável. Acho que estamos a comparar duas categorias diferentes. Acho que a Liga Portuguesa está num tipo de categoria. E a Liga Alemã, a Liga Inglesa, estão noutro tipo de categoria. Ou seja, eu acho que o importante é perceber... Não se pode comparar. Não há comparações aqui. Mas eu não estou a fazer comparação. Eu estou a dizer que nós temos, do ponto de vista futebolístico, um excelente nível. Do ponto de vista de assistências, nós não podemos esperar muito mais. Não há comparação. Até porque eu acho que o perigoso é a gente estar a comparar-se já com eles. Então estamos em sintonia também. Temos que reconhecer... Sim, mas temos que reconhecer só uma coisa. É que nós temos no futebol em Portugal, com todos os problemas, uma enorme competitividade das nossas equipas na Europa. O Braga provou este ano. Eu já nem falo do Benfica, no Porto. Estou a falar do Braga, do Guimarães. Ou seja, isto no passado não existia. Portanto, há aqui mais trabalho tático, melhores jogadores. Em média, nós estamos muito acima. E, portanto, o olhar para este problema não é carpir sobre o que temos, é quais são as soluções para melhorar o que existe. O Manis falou, e bem, na centralização dos direitos. Quem é que se tem oposto à centralização dos direitos em Portugal? Benfica, Porto e Sporting. E, obviamente, estão defendendo os seus direitos. E, portanto, o problema, isto tem que encaixar, o problema tem que ser como aumentar, eu acho que é capaz de ser possível, se nos outros países foi,
aumentar as receitas televisivas de maneira a distribuir mais, sem diminuir as receitas dos grandes clubes. Só assim eles poderão estar de acordo, senão também não lá. Eu acho que vamos ter... Eu acredito que nos próximos anos vamos ter boas notícias nessa matéria e isso, obviamente, dotará os clubes de verbas, não só para se reforçarem desportivamente, como para também trabalhar melhor o marketing. Eu outro dia estive-me a informar e já há, mesmo nos clubes pequenos e médios, estruturas que não havia antigamente, no marketing, na publicidade, na organização de jogos. Quer dizer, há mais gente a trabalhar, mais profissionais em áreas e foi uma pessoa que me esteve a mostrar isso. Bem organizado nesse aspecto. Isso há de acabar por dar frutos. Voltaremos a este tema, telespectador do 11, e continuo connosco através do nosso hashtag no Twitter, Canal 11 Futebol Total. Estaremos aqui até à meia-noite e meia. Vamos falar de bola. Bem, temos ainda um tweet sobre o Maniche. Boa noite. Que dizem: eu apoio Maniche, Nuno Ribeiro dava um bom presidente da Liga. Os presentes podem comentar. Ele não tem habilitações literárias. Habilitações todas. Não é disso isso, não é disso, disse literárias. Literárias. Não havia essa parte. Vamos falar e ouvir Bruno Lage hoje. Bruno Lage falou sobre o jogador mistério. Algumas vezes aqui falamos do guarda-redes do Benfica e do Benfica procurar. Eu gosto sempre quando se fala de forma clara. E hoje Bruno Lage dissipou todas as dúvidas sobre esta matéria. Ora, vamos ouvir. Não era o Bruno Guimarães. Não, até posso dizer, era o guarda-redes. Foi um guarda-redes, o Fabianski. Ou seja, é que um que nós temos tido aqui em nossa casa é o critério e olhar para estes grandes jogadores. Nunca, e reforço, nunca foi posto em causa a competência do Ódio, porque sabíamos que tínhamos entre nós um excelente guarda-redes e depois registar a sua evolução. Portanto, o jogador mistério de Bruno Lage era Fabianski. Aqui falamos algumas vezes do Benfica ter mais um guarda-redes, não colocando em causa Odisseias, como reforçou Bruno Lage. E falar das coisas claramente ajuda a dizer. Era um guarda-redes que ele queria, mas o Benfica não conseguiu convencer. E é uma posição que o Benfica precisa, ou precisava na altura e continua a precisar, em termos de competitividade, também para o futuro. Como eu disse, não precisa de um, precisa de dois. Continuo a dizer e vou manter. E vamos ver se para o ano se não vai ser assim. E acho que o Bruno Lage fazia uma excelente contratação, do meu ponto de vista. Falamos aqui várias vezes deste assunto, mas hoje, até pôr o nome às coisas, até nisto há aqui uma evolução dos treinadores falarem das coisas abertamente. Não? Eu acho que compensa, ou seja, não há muita gente a fazer isto. O Bruno Lage, além de bom treinador, é uma pessoa que comunica bem, é inteligente e consegue tornar uma situação difícil numa situação consensual e fácil. O que ele faz aqui, falando no Fabianski, é tornar isto uma coisa que é aceita por toda a gente. Portanto, não há aqui nenhum segredo. O Benfica, obviamente, não sei se precisa de meio guarda-redes, 0,75, se um, não sei. Mas o facto de ele assumir isto é distintivo. E eu gosto, sinceramente. Gosto, entendo, percebo e acho que o futebol, quanto mais puder ser clarificado em termos das opções dos clubes, dos jogadores... Estamos a ver imagens do Fabianski já agora. Ele joga, o Fabianski é um jogador, é um guarda-redes do West Ham e obviamente que é um bom guarda-redes, mas eu, mais do que falar do jogador e daquilo que é a necessidade do Benfica, o que eu aqui ressalto é esta capacidade do Bruno Lage de falar das coisas sem tabus. Quer dizer, eu gosto disto. Sim, salvaguardando sempre Odisseias e a sua evolução. Reforçou ele, António? Não, desde a pré-época que foi notório de que Bruno Lage procurava outro treinador igual ou melhor que aquele que lá tinha. Outro guarda-redes, sim. Não foi conseguido na altura, mas ficou sempre no ar de que essa procura era evidente. E agora, mais uma vez, portanto, acabou de uma forma frontal, chamou ali, pôs-lhe o nome
mas que é uma situação que é analisada não só por ele, treinador, mas também por toda a estrutura, porque sente que o Slobin não tem correspondido àquilo que eles esperavam e o Vilar está a rodar. E tem feito bons jogos. E está a rodar porque um guarda-redes não é pelo treino, é pelo jogo. E ele, a partir do momento em que passou a integrar a equipa B, com regularidade, passou a jogar. Portanto, esta aqui, tal como o João aqui referiu, é relevar a abertura, a frontalidade de que andávamos à procura, o guarda-redes era este e a confiança não abala. Portanto, a confiança não é abalada por esta notícia em relação ao Vlaco Dimos. Porque ele próprio também se sabe... Pensei que o guarda-redes, mesmo sendo um guarda-redes mistério, fosse um guarda-redes menos habilitado. Como assim? Agora nós falamos... Porque sempre pensei que eles pudessem olhar para o Vlaco Dimos como o número 1. Achas que não estavam a olhar? Não sei. Quando se pensa num guarda-redes como o Fabianski, não sei se era para número 1, até porque o Fabianski foi guarda-redes do Bruno Lage no Swansea, por acaso numa época que ele até desceu. Se era o número 1 ou não te consigo. Guarda-redes se do Carvalhal, ele era o treinador adjunto do Carvalhal. Mas conhece melhor que ninguém, não é? Que tem. Agora, se era este o jogador mistério e existia essa intenção, eu não estou a ver o Fabianski vir para o Benfica vindo para crescer, porque a idade dele já não dá para crescer. Não dá para crescer, mas para ter que lutar pelo lugar, sim, não é? Sim, mas não era essa a minha expectativa em relação àquilo que o Benfica... Ao perfil do jogador. Ao perfil do jogador. Eu acho que o Benfica tinha a intenção de contratar um guarda-redes de qualidade, mas que não colocasse a titularidade do Vlaco Dimos em causa. E a vinda de um guarda-redes como este podia muito bem colocar a titularidade do Vlaco Dimos em causa. Discutivelmente, um guarda-redes titular da seleção polaca. Sim, mas o Vlaco Dimos também joga na seleção da Grécia, não é? Sim, sem dúvida. Embora eu considere a seleção polaca um pouco superior à seleção helénica e falamos de um guarda-redes que, por vezes, é mesmo o titular, porque o Szczęsny, o titular da Juventus, por vezes é suplente também da seleção polaca. Diz. Tudo bem. Nós estamos aqui a falar, ainda bem que as opiniões são diferentes. O Odisseias era para ser... Temos que ser realistas e verdadeiros. As notícias que saíram no início da época era que o Odisseias era para ser dispensado ou para ser vendido. Não acredito nisso. Portanto, eles é normal... Eu não acredito nisso. Não, eu também não acredito, porque o ano passado ele fez uma época fantástica. E está a provar... Está a provar este ano que era um crime venderem o Odisseias, porque ele no ano passado foi titular, foi campeão... Eu não vi isso em lado nenhum, mas... Não, foi. Eles não queriam contratar o italiano para titular. Não queriam contratar outro treinador. Tu disseste, deixa-me falar. É normal, numa equipa de futebol, é normal ter dois guarda-redes bons. Já dás a tua opinião, mas tu disseste que havia notícias que o Odisseias era para vender. Eu nunca vi essas notícias. Eu só ouvi foi notícias no sentido de comprar. Sim. Nunca ouvi falar de vender o Odisseias. Não, sim, uma proposta de 20 milhões, já deve haver nos jornais, 20 milhões. Se tivesse uma proposta de 20 milhões, o Odisseias no início da época nem jogava. Não jogava. Não jogou, no princípio da época não. Andava O facto ali... de alguém querer comprar não é sinónimo do Benfica querer vender. É o que eu te estou a dizer. Que o Benfica quis comprar, toda a gente percebeu. Que o Benfica quis vender o Odisseias Vlaco Dimos. Eu nunca vi isso. Não, porque assim tinha que ir buscar dois. Eu estou só a dizer. Eu acho que, acima de tudo, queria comprar. Sim. Queria comprar para ser número 1. Eu concordo com o Nuno. Provavelmente queria ser número 1. Que é para ser número 1. Queria ser número 1. Falando de um Fabianski para vir para número 2. Dizer, eu concordo. Se não é isso, é a minha opinião. Queria ser número 1, eu acho. Daí haver muitas dúvidas e a insistência sempre de um guarda-redes. O que é que aconteceu? As exibições do Vlaco Dimos vieram dissipar exatamente essa contratação. Tipo, nós não precisamos, por enquanto, não precisamos, isto vai dando, ele está a ganhar cada vez mais confiança, porque o guarda-redes não está a chegar, e a prova disso é que é um jogador importantíssimo hoje em dia na equipa do Benfica. O que é que acontece? O que é que vai surgir aqui para a frente? O Benfica necessita de um guarda-redes para competir com ele,
para o número 1 na mesma. Isso é diferente. Concordo. Vai comprar. Sim, é diferente. Vai comprar. Agora, Isso é diferente. Aqui, João, mas eu não te ouvi. João. Eu acho que a ideia é mesmo essa. Acho que ficou claro desde o início da época que o Benfica queria um plantel competitivo. Não nos podemos esquecer que o Benfica está a lutar por as competições. E mais claro ficou agora com a intervenção no mercado do Benfica em janeiro, não é? Sim, e eu acho que esta intervenção do Bruno, acho que é clara. Comparar um jogador como o Weigl... Como? Fica só contratou 2 jogadores. Mas foram tiros, não é? O Weigl é um tiro certeiro, não? Não é preciso comprar 6. Mas outros correram mal. Sim, mas isso como em todo lado, claro. Mas diz lá, Trajão. Sim, mas estava a concluir. Eu acho que a ideia aqui acho que está muito clara. Não há grande margem para interpretação. O Benfica queria e quer fazer um plantel competitivo. E quando falamos de um plantel, falamos desde o guarda-redes até ao ponta de lança. Ou seja, se nós formos ver, por exemplo, muitas pessoas que já ficaram espantadas com a contratação de mais um avançado. Mas a ideia é trazer mais competitividade, de certeza, ao plantel. Ou seja, o plantel fique mais competitivo. E nós sabemos, os treinadores sabem, quando dentro de uma equipa há competitividade, se um adormecer, está lá o outro próximo. Ou seja, quando e não num existe lugar isto, tão específico, se um guarda-redes se lesiona... Tem que ter outro bom. tem que haver outro. Ou seja, vamos imaginar que 2 para amanhã o Odisseias... Não estou a descredibilizar o valor do Slovino, que é um grande guarda-redes, e do Vecilá, que também é um grande guarda-redes. Mas neste momento, se calhar, para aquilo que é a exigência do Benfica, o estado de preparação dos Mas se tu dois... dissesse, se calhar há 6 meses, também dirias que o Sporting não tinha 2 guarda-redes. Ou o Porto, o Diogo, quando joga bem, não é? Não, mas repara, eu considero que o Max, e já digo isto há muito tempo... E o Diogo no Porto a jogar? E o Diogo são muito bons guarda-redes, tal como é o Ivan Zlovin e tal como é o Sevilar, na minha perspectiva. São jovens com um talento enorme para Olha, guarda-redes. tiro o chapéu ao Max. Sim. Não esperava tanto já do Max, confesso. Já lá Sim, vamos mas são guarda-redes com muito talento. Mas o que eu estou aqui a tentar explicar é que o estado de prontidão destes guarda-redes não é suficientemente, se calhar, não dá garantias suficientes a uma equipa como estas equipas que estão a lutar por títulos e competições europeias. Competições europeias, títulos grandes. Eu acho que, por exemplo, eu coloco o Benfica como um dos candidatos a lutar pela Liga Europa, como um candidato a ganhar a Taça de Portugal, candidato a ganhar a Liga... Ou seja, e para isto, se houver algum jogador que não esteja em condições por lesão ou por outro motivo, é importante teres ali outro que te garanta. E depois há aqui um aditivo, que é o Bruno conhece muito bem o Fabianski, trabalhou com ele no Swansea, que sabe que o guarda-redes, isto não é bem como estudar aquilo que é o talento visível, não é? O talento visível é aquilo que o guarda-redes consegue fazer do ponto de vista técnico. Sim. Mas para um guarda-redes, sobretudo, o dia-a-dia? É por cima do dia-a-dia, como é que trabalha, como é que ele reage à pressão, como é que ele reage a situações em que se calhar viria no mercado de inverno, não conhece ninguém, como é que se iria adaptar. Ou seja, são questões de caráter que o Bruno tinha estes indicadores bem claros e se calhar por esse motivo é que queria um guarda-redes deste nível, não sei se era para número 1 ou número 2, mas era um guarda-redes de certeza que ia dar muitas boas dores de cabeça, não só ele, mas como ao staff, para escolher quem é que queria para cada jogo competir. Não esquecer que o Benfica cedeu 50% dos direitos. Eu falei aqui do Celton Biai no outro dia, que é um guarda-redes que tu conheces bem. Muito bem. O Benfica cedeu, creio que ele fez um contrato de longa duração com o Vitória, de Guimarães, e cedeu 50%, repartem os direitos. Tem feito isso com muitos jogadores. Posso me enganar, mas vamos ainda ouvir falar dele. Tu conheces muito bem. É interessante esta política do Benfica. E não sei se não vai jogar no Vitória. É interessante perceber isso. Não, eu concordo plenamente contigo. Até, aliás, conhecendo bem o Celton Biai e conhecendo bem o seu perfil, conhecendo o perfil do Vitória, eu acho que vai haver um casamento perfeito entre um grande talento e o ambiente certo para ele crescer. E quem vai ganhar com isso vai ser o Celton. Eu acho que no futuro vai ser o Benfica. E vai ser certamente ser guarda-redes para o Benfica, o Vitória. Veremos. Depende agora dele e do percurso que fizer. É interessante, porque esta questão dos guarda-redes... Vamos também falar de Pedrinho. Eu já vou ao encontro do nosso companheiro Bruno Andrade. Na última semana falamos aqui muito de Pedrinho. Ao que parece, no Brasil já estão a dar como fechado. Lá está, a intervenção do Benfica no mercado, muito cirúrgica neste mercado de janeiro. Acrescentou o Weigl e o Diego Sousa, não é? O Diego Sousa para o lugar do Raul Tomás. E já está a pensar no próximo mercado, não tendo fechado Pedrinho nesta fase. No Brasil noticia-se que Pedrinho vai ser jogador do Benfica, que Ioni Gonzalez vai integrar o plantel do Corinthians, de imediato, um jogador colombiano. Já vou ao encontro do Bruno Andrade, que também escreveu algo sobre isto para o Brasil. Estão surpreendidos com esta, não com a saúde financeira do Benfica, que essa já se sabia, mas com esta intervenção do Benfica no mercado? Estamos a falar de um jogador
Se olharmos para os 3, estou. Ou seja, agora já não estou porque me fui habituando ao longo dos dias. Agora, se me dissessem há 2 meses que o Benfica ia contratar o Weigl, ia buscar um ponta de lança que já jogou na seleção portuguesa e que ia buscar este talento emergente do Brasil, eu diria que sim, ficaria surpreendido. Agora já não ficamos porque fomos sucessivamente sendo informados disso. Portanto, acho que o Benfica já tinha boa saúde financeira, mas agora partiu para um outro patamar. Acho que houve aqui uma pequena afinação da estratégia do Benfica, com mais ambição europeia e querer fazer uma equipa para fora do mercado nacional. Acho que é isto que está subjacente a estas 3 contratações e, portanto, eu registro isso. Se vai ser ou não conseguido, é uma coisa que os próximos anos provarão. Agora, que me parece uma estratégia ambiciosa e certa para um clube da dimensão do Benfica, devo confessar que sim. Para tudo, nesta emissão do Futebol Total. Bruno Andrade, boa noite. Tu, como se diz aí no Brasil, ou aqui em Lisboa também, para um brasileiro, escreveste uma matéria sobre o Pedrinho hoje, não é? Para o Brasil. O que é que tu escreveste? Pode saber-se? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos do Futebol Total, espectadores também. Exatamente isso. Na verdade, já tem uns 2, 3 dias que existe um acerto entre Benfica, Pedrinho e Corinthians. O grande problema sempre foi envolver o Iony Gonzalez no negócio. Primeiro porque o Corinthians não acreditava que o jogador fosse avaliado entre 6 e 7 milhões, isso na visão do Benfica. E a questão do empréstimo também, de ser pago ou não ser pago. Então, o Iony Gonzalez, o jogador Iony Gonzalez, era um encalço. E nas últimas horas, pelo menos pelas informações que eu tive, foi sanado esse problema. O Corinthians entrou em acordo com o Benfica em relação ao empréstimo do Iony. E o negócio está praticamente feito. Eu só não digo que está feito 100%, até porque falta o exame médico dos 2 lados. O Iony deve viajar nas próximas horas para o Brasil para assinar contrato e fazer os exames médicos. E o Pedrinho, que hoje está no pré-olímpico na Colômbia, também necessita dos exames para aí sim o Benfica bater o martelo e anunciar a contratação. Portanto, Pedrinho vai ser jogador do Benfica na próxima temporada, é a tua convicção? Exato, já é esperado, pelo menos entre Corinthians e Benfica e Pedrinho, tudo certo. Por mais que o negócio do Iony falhe de última hora, o que eu não acredito, mas o Pedrinho embarca para Portugal no meio do ano. O contrato com o Benfica está tudo muito bem encaminhado em relação a valores, tempo de contrato. O Pedrinho, sim, vai ser jogador do Benfica a partir de junho. Obrigado, Bruno. Cá te esperamos esta semana. Portanto, no Brasil dão como fechada esta contratação. Ele está, reforçou isso o Bruno, é importante dizer, ele está no pré-olímpico de qualificação para os Jogos do Japão, não é? E ele está a jogar pela seleção brasileira sub-23. É um enorme valor do futebol brasileiro. Acho que o Benfica está a pensar ainda mais à frente do que aquilo que as pessoas pensam. Acho que isto é um jogador que pode valer ainda muito mais dinheiro do que aquilo que o Benfica vai comprar. 20 milhões fala-se, não é? É um jogador fantástico, tecnicamente muito evoluído, muito criativo e que pode evoluir, se adaptar-se muito bem ao nosso campeonato, essencialmente ao clube onde vai jogar. Obviamente que o Benfica pode tirar ainda muito mais dividendos daquilo que vai gastar, como disse. Perante o Iony, que era a 4ª opção, obviamente que esta contratação sempre disse que não fazia sentido, veio ajudar. Talvez iria prejudicar, neste caso não dificultou um pouco, mas acabou as coisas por correrem bem, ou vai correr bem, não é? Neste caso, por isso acho que correu tudo bem ao Benfica, juntando também o ponto de lança que o Tralhão referiu aqui. Acho que o Benfica precisava, depois da saída do RDT, acho que o Benfica precisava, foi buscar um também a dedo, porque um conhecedor do nosso campeonato, da nossa liga, um ponta de lança de seleção, um ponta de lança que vem com a ambição também de poder incorporar-se também no europeu. Um ponta de lança que sabe que vai ser difícil de jogar, mas o Benfica está inserido em várias provas e de certeza absoluta que vai ter a sua oportunidade. Incrível a capacidade financeira do Benfica e a capacidade de atrair estes jogadores, que eu acho que tão ou mais importante do que ter dinheiro é atrair estes jogadores. Não é? E é um sinal de que o Benfica está, como sabes e como sabem, portanto, a curto, médio prazo eu penso que haverá alterações em relação às Superligas e o Benfica penso que está a tentar
não é inverter a sua política em termos de formação, mas a tornar, portanto, a equipa mais competitiva. Uma equipa que não pode sair da Champions quando vai à Champions. Quer dizer, há 2 anos seguidos que vai à Champions, um faz 0 pontos e agora está outra vez fora da... Vai ao palco só e não sobe o patamar acima. E é aí que a valorização dos jogadores também se dá. E aqui o Benfica foi buscar um ponta de lança que penso que, o Diego Sousa, onde só paga metade do salário. E com o dinheiro que fez com o RDT, acabou por ir buscar, já tinha ido buscar o Weigl e foi para o ativo, com não? esse. Hein? Foi para o ativo, não esteve à espera. Por isso foi buscar um jogador que vem enriquecer ali, com a capacidade técnica que nós vemos. É um jogador com 22 anos, com a capacidade de valorização e daquilo que pode aportar à equipa. Eu acho que e é um sinal também que passa aos seus adversários. Mas tu não achas que esta capacidade de atrair estes talentos é que é muito importante, que não se via há muito... Estamos a falar, o Weigl, um jogador que chegou à seleção alemã, o Pedrinho, sendo um jogador sub-23, eu sei, sou do tempo de ver o teu Benfica com o Ricardo e com o Moser, que eram o Ricardo e o Aldair, depois, não é? Que eram titulares da seleção brasileira. Mas os tempos são outros, não é? Aliás, nessa altura, o Ricardo Gomes ainda vinha da seleção olímpica. Sim. Um bocadinho como este. Quando chegou ao Benfica, vinha da seleção olímpica também com 23 anos. Foi nessa altura. Mas, claro, era outro tempo. Atrair é num período que trazer jogadores como o Moser... Os estrangeiros não podiam ir para outros países? Como o Valdo, jogadores de grande qualidade e que chegavam. Esta vinda Nós dávamos do a equiparação aos brasileiros e nos outros países não havia Não havia lei Bosman ainda, nem pouco mais ou menos, não é? Não, mas esse eu penso que é o sinal também que passa aos adversários, aos seus adversários mais diretos, ao Futebol do Porto, ao Sporting, não é de se querer afirmar, ainda mais em relação àquilo que vem sendo mas há que contar mesmo nesta fase, com estes 7 pontos, também já lá vamos, de que este próximo jogo de sábado, vai ser um jogo muito determinante. Todos sabem o que é que pode acontecer, portanto, em termos de ou o campeonato fica aberto, ou então ele fica praticamente fechado. Esta capacidade, que já aqui falamos do Benfica, mas por outro lado também, João, o facto do Benfica estar a conjugar o talento da sua academia com o talento de outros países. Isto é, a política é a mesma, os mesmos jovens. E nota aqui outra coisa que é interessante, que eu acho que é muito relevante. Quando há pouco falamos de Fabianski, não estamos a falar de um jovem. Ou seja, para um lugar-chave, pensa num guarda-redes experiente, não é? Sim, pensa... E depois pensa na valorização destes jogadores. Não está a pensar em muita coisa ao mesmo tempo. O que eu acho que está a olhar para a academia da forma como eu acho que ela deve ser olhada. Obviamente, o Benfica, na sua equipa principal, vai poder aproveitar alguns jogadores, mas, sobretudo, o que vai é formar e ter a capacidade de gerar as receitas para ir buscar jogadores mais acabados em termos de projeto. Quando falamos no Weigl, apesar de ter 24 anos, ele é um jogador feito, que ainda tem alguma coisa para evoluir, mas que é um jogador sénior para a competição. O Pedrinho, porventura, é um outro tipo de jogador. Eu vejo como, por exemplo, o homem que pode vir a encher aquele espaço que ficou ali vago do João Félix, mas ainda tem um campo de manobra fantástico. É digamos, um talento que, do ponto de vista técnico, obviamente virá juntar-se a Pizzi, a Rafa, a Servi e a Chiquinho, mas aporta algo que o Benfica não tem esta época. Portanto, parece-me que está a construir, na perspectiva de que o Tony falava, uma equipa sólida para a Europa e para o que poderá daí vir. Porque nós não sabemos se este quadro competitivo europeu está solidificado, o contrato é até 2023, basicamente. É para aí. Depois está tudo em aberto. Podem vir outras competições. Eu acredito que o futebol português nunca ficará de fora, mas não vai ter muitos lugares. E, portanto, o Benfica o que está a fazer é posicionar-se como clube, tentar posicionar-se como o clube principal
de um grande país do futebol para poder aí ter mais chances em termos internacionais. E é desse ponto de vista que eu vejo a estratégia correta, porque há meia dúzia de meses falava-se na formação do Benfica como o Santo Graal que vinha aqui resolver tudo. Quer dizer, fazia-se com a formação uma equipa para... Eu nunca acreditei nisto. Porquê? Porque enquanto os melhores jogadores portugueses, em todos os clubes, no Sporting, no Porto, no Benfica, até agora têm tido esta tendência. Querem sair. E agora, a partir de agora, eu acho que é possível no Benfica vir a criar um outro paradigma. Não está criado já, mas no futuro, com estas aquisições, podem vir a mexer na cabeça de muitos dos principais jogadores formados na academia. Ou seja, eles saem da academia, têm muito valor, mas vão querer, se calhar, porque o Benfica vai ter a capacidade para competir na Europa, ficar mais uns anos na equipa principal. E isso é, para mim, absolutamente distintivo. Meus amigos, já vamos... sabem que Portugal se qualificou para o Mundial de Futsal, não é? Já vamos falar disso. Daqui a instantes também falar dos jogos de amanhã, da Taça de Portugal, do Sporting, do Braga, mas também da Liga Revelação lá mais para a frente, porque está a terminar a primeira fase, aquela que se qualifica, e dá-se uma curiosidade muito interessante, que é estarem qualificadas as mesmas equipas da época passada, as mesmas 6. Eu acho o João que conhece melhor esta competição que todos nós. Há ali um tweet para o João Tralhão, e é esse o desafio que lhe deixamos, João, de um telespectador. João Tralhão acha que algum destes jogadores podia ter feito carreira no Benfica. Fábio Cardoso não poderia estar no lote centrais deste Benfica. Nuno Santos, no início da época, em vez do Caio Luz. Ora bem, ele fez ali no FIFA, não é? Mais fácil. André Ferreira, creio, não é? Aurélio Buta, João Nunes, Fábio Cardoso, Pedro Rabocho, João Carvalho, PP, Diogo Gonçalves, Nuno Santos, o Reta Vizcaia e Helder Costa. Conheces muitos destes? Não todos, não? Conheço, treinei todos. Treinaste todos? Sim, treinei todos. Eu há ali 2 ou 3 que eu acho top, não é? Era uma equipa de enorme qualidade que tem um denominador comum neste momento, que são todos jovens ainda, que podem vir um dia representar um clube como o Benfica. Agora, nós sabemos bem que são muitos poucos lugares em aberto para jogadores da formação. Sabemos que é natural isso acontecer. Sabemos que estes jovens continuam sobre o radar de um grande clube como o Benfica, como é óbvio, porque saíram de lá e provavelmente até do ponto de vista contratual têm ligações ainda, ou pelo menos algumas cláusulas que permitem que o Benfica vá recuperá-los. Mas sim, eu acho que são todos jogadores que, se olharmos para os nomes deles e pelo aquilo que fizeram na transição da formação para o futebol profissional, eu acho que só o facto deste telespectador estar a colocá-los ali e estar a falar deles é porque neste espaço de transição é porque já se afirmaram de alguma forma. Se afirmaram de alguma forma, é sinal que eles estão no bom caminho e que, sendo jovens, podem atingir o nível de um clube como o Benfica. Tem ali nomes muito, muito interessantes. Obrigado ao telespectador do 11. Mantemos este hashtag Canal 11 Futebol Total até à 00:30. Foi um fim de semana em cheio. Não sei se vocês viram a seleção de futsal. Viste, António? Ontem a Itália foi a segunda vitória frente à Itália dos atuais campeões da Europa que vão estar no Mundial. E há aqui momentos muito engraçados da transmissão do 11 destes 3 dias de futsal ao mais alto nível, mas mais do que isso, do acompanhamento que fizemos da seleção portuguesa qualificada agora para o Campeonato do Mundo. Todos juntos! Passaporte para o Campeonato do Mundo, acaba o jogo, começa o sonho do Mundial da Lituânia. Portugal vai estar em setembro e outubro entre os melhores do futsal mundial. Parabéns! Parabéns a todos, porque todos somos Portugal.
Foi um grande momento este fim de semana dos campeões da Europa de futsal, qualificados para o Campeonato do Mundo, um grande ambiente na Póvoa de Varzim. Vamos falar do Braga Sporting de ontem. Do lado do Sporting, mudança, outra vez, de esquema tático. E no final Silas disse que provavelmente era para manter, não é? Ontem jogou com uma variante que é um lateral a jogar por dentro, não é? Já tinha feito, creio que, Kaiser o ano passado com o Braga. Borja a jogar a central por dentro. Surpreendidos, ou seja, sem Bruno Fernandes, aparece um Sporting com 3 centrais, porque para mim são 3 centrais. Eu não vi o Borja a subir, portanto, creio que são 3 centrais. E com um povoamento do meio campo diferente. A minha pergunta é, enquanto estava Bruno Fernandes, não dava para jogar assim, quando estava Camacho ontem a jogar nas costas do ponta de lança? Sabes o que é que eu fico surpreendido, de facto, em termos de visão de fundo, é que o Sporting tenha quase um sistema tático para cada adversário. As grandes equipas o que têm é uma forma de jogar e os adversários é que se adaptam. O Benfica e o Porto, as equipas adaptam-se para jogar contra o Benfica e contra o Porto. O Sporting adapta-se para jogar contra as outras equipas. Eu admitiria que o Sporting jogasse com uma linha de 5. Por opção, ver o Sporting passar de um 4-4-2 para 4-2-3-1 para 5, isso, a mim, pessoalmente, como a pessoa que gosta de futebol, faz-me um pouco de confusão. Até porque o Sporting, como se viu neste jogo, tem uma equipa que pode valer mais ou menos. O Bruno Fernandes é um grande jogador que jogaria titular em qualquer equipa portuguesa e em quase todas as equipas do mundo. Mas o Sporting conseguiu ter um jogo de início até agradável, portanto a equipa pode suprir a falta do Bruno Fernandes. Agora, para mim a questão é a mesma que eu falava aqui há 15 dias, que é saber se nestes 4 meses finais vamos assistir cada jogo a um episódio da sobrevivência do Silas ou se vamos assistir a um Sporting a tentar testar o que é que valem alguns dos seus criativos, porque eu, por exemplo, nos últimos minutos de Braga vi um Sporting a chegar muito mais à baliza do que quando andou a jogar com aqueles médios defensivos todos. Portanto, o Sporting tem, se calhar, muito mais capacidade, utilizando o Rafael Camacho, Vieto, Gonçalo Plata, Giovane. Vinha de lesão, mas quer dizer... Eu gostaria, como analista, como pessoa que gosta de futebol, de ver o Sporting muito mais a afirmar-se com aquilo que pretende em termos de modelo e de sistema de jogo, do que estar sempre e permanentemente a reagir em termos do adversário. Porque isso é sintoma, não é, eu diria ao contrário, não é sintoma de equipa que se posiciona como uma equipa grande. E já, António? Eu acredito que, a partir de agora, e aliás, o próprio Silas no final do jogo... deixou essa ideia, e acredito, quer dizer, portanto, também fundamentado nessas declarações, de que é sobre este sistema que ele vai trabalhar. Uma coisa que me parece é que do jogo e o Sporting, atendendo às circunstâncias em que tem vivido, atendendo ao plantel curto, atendendo ao plantel limitado em termos de alguma qualidade, discutiu o jogo com o Braga, desde um começo muito bom, depois um equilíbrio nos últimos 25 minutos da primeira parte, depois um Braga que há ali um momento onde se prioriza, mas depois com o Sporting a acabar. E uma coisa que ficou é que o Bruno Fernandes, que é uma peça fulcral e fundamental, não houve... não se veio com aquela... o Bruno Fernandes, falta o Bruno Fernandes. E isso acho que começa a ser também um ganho, porque o Bruno Fernandes esquece, partiu. E há aqui uma outra... Não, o Silas deu um bom exemplo, já saiu o Ronaldo e o Figo. Não, há um outro... tem que se reinventar, mesmo neste final de época, onde aparece aqui uma situação para discussão de um lugar europeu, portanto o terceiro lugar. E não é a mesma coisa ser terceiro que quarto. Porque começa a época muito mais cedo. Não, portanto, há esse terceiro lugar, portanto, para não discutir, e também aquilo que... E saber
com quem é que o Sporting, seja com Silas ou sem Silas, não sei quem, para saber se daqueles jovens, aqueles que poderão continuar mostrando ou não a qualidade para poderem continuar na época que vem. Temos ali questões dos telespectadores e vamos aproveitar para juntar aqui à tertúlia do futebol total. Manis, o que falta ao Sporting para melhorar? Francisco Geraldes para vir a fazer o papel de Bruno Fernandes? Abraço. Pergunta o Alexandre. O Sporting ganha-se a reinventar-se jogo após jogo através das estratégias das outras equipas, não é? Isso cria, obviamente, uma instabilidade enorme nos seus jogadores e na sua própria essência. O que eu quero dizer com isso? O Bruno Fernandes, obviamente, sem o Bruno Fernandes, o Sport perde qualidade, ou perdeu mais qualidade e mais criatividade no seu jogo, mas ao mesmo tempo pode ganhar mais organização. Isto é, o Bruno organização? Fernandes, sim, porque o Bruno Fernandes perdia muito a sua posição e o Sporting aqui pode ganhar a sua organização. Eu acho que com este sistema, no meu ponto de vista, o Sport não vai lá. Com 4-4-2 também não. O Sport só tem um ponta de lança. E não por cima é móvel. Eu acho que o Sport encaixava mais num 4-3-3. O Sport tem jogadores para isso. Não há que inventar. Não há que inventar. Porquê que não pode jogar com a Acunha à frente? E o Borja atrás? Com uma linha de 4. E depois jogar com o Batalha, o Wendel e o Vieta à frente. E o extremo direito, o Camacho. Essa é a equipa. Não, na minha opinião, Geraldo, sim, pode encaixar. Neste momento pode encaixar. Isto é, dá uma oportunidade. É bom jogador, ele já teve várias oportunidades, é verdade, mas neste contexto, enfim, não sei. O que é que vos pareceu a vocês? Posso? Sim. O Sporting teve ali 10, 15 minutos de início que não foram maus, mas o Sporting, aquilo que o Manis disse muito bem, o Sporting tem que criar um sistema de jogo, definir um sistema de jogo. Mas não é fácil quando se muda muitas vezes. Não é fácil porque as ideias do treinador, isto é que é a realidade, nós não estamos aqui a falar mal do Silas, nem nós estamos a falar aquilo que achamos e que eu próprio, com os jogadores que tem, ele deve conhecer bem os jogadores e as características de cada jogador. Portanto, nós podemos construir uma equipa com os jogadores que temos. E o João, há bocado, falou e muito bem. Os adversários têm que se adaptar à tática do Sporting. Não é? O Sporting também poderá, com conhecimento do adversário, mas é isso, durante a semana tem que se preparar a equipa de forma a poder chegar ao domingo e ser melhor que o adversário. E o Sporting, mesmo que sem o Bruno Fernandes, e nós falamos isto na sexta-feira, ou no sábado, pode construir uma boa equipa sem o Bruno Fernandes e tem condições para isso. O problema do Sporting é o setor defensivo. Esta coisa de jogar com 3 centrais ou 3 defesas, quem jogou com 3 defesas foi o Benfica. Jogar com 3 defesas uma coisa, 3 centrais é outra. Portanto, há muita confusão na cabeça dos seus treinadores. É verdade. O Ruben Amorim, desde que pegou na equipa, alterou o sistema, mas manteve-se fiel sempre ao sistema. Tem jogadores com essa qualidade e com estas características. Interessante. Ontem mudaram 2 dos centrais e agora dos centrais. Sim. Jogou com outros David Carmo e Wallace e jogaram. E ainda entrou o Bruno Wilson. Mas tem características muito próprias. Tudo certo, mas o Ruben começou a sua ação como treinador a trabalhar, a jogar com 3 centrais, certo? E aquilo quantos treinos é que houve para ele poder trabalhar? Porque esse sistema dos 3 centrais não é de um dia para o outro também que ele funciona. Claro. Isso é da inteligência dos jogadores. Saiu de um sistema onde o Sapinto estava e passou para esse de 3 centrais. Sim, mas e praticamente assentou o sistema em 2 ou 3 treinos. Quer dizer, mas as características dos jogadores... Está bem, que os jogadores do ponto de vista tático... E acreditou nisso. Correto. Os jogadores acreditaram nisso. Eu estou a dizer é que um sistema... É a qualidade dos jogadores, antecipou o cenário. Como assim? Ou seja, a qualidade dos jogadores. Ele conhecia muito bem o plantel com toda a certeza. Estava lá. Ele antecipou o cenário, na eventualidade de poder vir ele a ser o treinador do Sporting de Braga um dia. Sim. Foi provavelmente mais cedo do que aquilo que ele esperaria. A verdade é que ele tinha conhecimento claro daqueles jogadores.
Porque não se chega ali jogando daquela forma, com um sistema indo ao encontro das características dos jogadores, como ele foi. E é interessante que ele, e já que estamos a falar Eu não estava a contrariar aquilo, desculpa, não estava a contrariar, estava a dizer é que passar do sistema onde o Sapinto estava para esse do 3... O Sporting já tinha ensaiado, creio que o primeiro jogo de Silas ao Trilhão. Tony, isto é também com 3 centrais, não é? O treinador define, mas a estratégia é montada, depois é classe e a qualidade dos jogadores. Várias vezes. A qualidade dos jogadores é fundamental também no sistema, não é? Não faz confusão nos jogadores. Não faz confusão nos jogadores. Uma vez é assim, outras vezes é outra, depois é outra. Eu acho que o ponto de partida nunca é o sistema. Então? Na minha perspectiva. Acho que o ponto de partida é uma ideia de jogo. Eu acho que há uma ideia de jogo. E eu acho que uma ideia de jogo não se constrói de um dia para o outro, nem se constrói com competição com 2 em 2 dias, em 3 em 3 dias. Ou seja, tem que haver aqui alguma sensibilidade, na minha perspectiva, atenção. Isto não preciso defender o Silas, não preciso defender nenhum treinador, porque o trabalho fala por cada treinador, mas eu acho que para implementar uma ideia, eu acho que é preciso ter alguma sensibilidade para perceber que não é a jogar 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias, a jogar em competição com a pressão da competição. Estamos a falar de uma equipa. Mas o Braga fê-lo, não é? Lá está, fê-lo porque se calhar encaixou na perfeição e vinha de um momento diferente. Ou seja, atenção, eu acho que o Braga brilhantemente tem jogado de uma forma que surpreende muitas equipas portuguesas, porque muito poucas equipas portuguesas estão habituadas já com aquele sistema. Ou seja, é uma forma de jogar que não há uma adaptação ainda muito clara dos adversários. Isso nota-se. Quando as equipas jogam contra o Braga, há ali alguma confusão. Ainda não sabem o que vão. Ou seja, eu acho que uma das equipas que eu gostei de ver contra o Braga, sinceramente, foi o Porto. Gostei muito de ver o Porto contra o Braga. O Porto, na final, teve muitíssimo bem contra o Braga. Jogou de uma forma, na minha perspectiva, do ponto de vista estratégico e tático, teve uma equipa muito bem organizada. Porque eu acho que é a diferença entre ter uma ideia e entre ter um sistema. Ou seja, eu acho que o Porto tem uma ideia de jogo. Toda a gente já percebeu que o Porto tem uma ideia de jogo. E muitas vezes muda o sistema, mas está lá a ideia. A gente sabe o que é que o Porto, como é que vai jogar, como é que o Porto vai atacar. Qual é a ideia de jogo do Sporting hoje para ti? Neste momento, a ideia de jogo do Sporting é que me parece que precisa de tempo para ser implementada. Porque o Silas entrou quando? Nem me lembro. Há 3 meses. 3 meses. Com os episódios todos que se vêm falando. Entrou em início de outubro, final de setembro. Com o Bruno Fernandes a sair, não sair, com os jogadores a entrar, não sair, ou seja, uma confusão. Eu não estou aqui, lá está, eu não preciso defender o Silas. Eu acho é que a estabilidade que o Sporting tem não é a mesma estabilidade que tem um clube como o Braga. Sim, deixa-me. Aquilo que o João traz aqui é bom, porque há ali há um telespectador que faz uma questão sobre essa situação da ideia de jogo. Diz o Luís Miguel: o Sporting, ao adotar a tática conforme o adversário, não é sinal que o Silas não acredita nas suas ideias de jogo? Eu acho que não. Continuo a dizer, eu acho que não é uma questão de ideia. Eu acho que é uma questão de tentar procurar, neste momento, se calhar ele não encontrou a fórmula certa. O caminho certo não encontrou, porque se calhar a estabilidade que anda ali à volta não é suficiente para que... E vai encontrar, João? Eu? É. Não, para já. O João é bom rapaz lá fora também. O João estava à espera dessa pergunta. O João também é bom rapaz lá fora. Ainda estava a digerir aquilo. Ainda estava a digerir as palavras do... O que é que eu gostava? Era de perguntar, se vocês pegariam mais facilmente numa equipa do Braga ou na equipa do Sporting? Claro. Não, mas pergunta ao João. Pergunta ao João Marcelino. O João Marcelino responde. O Braga não estava a jogar mal. E quem é que vocês pegavam? O Braga não estava a jogar mal. Eu respondo a essa pergunta. Obviamente, isto é bom. Obviamente no Sporting de Braga. Porquê? Porque é um clube com estabilidade, com um quadro de jogadores definidos, um clube mais ou menos unido estou-vos a dar razão, que eu não posso estar a falar mais depressa para vocês ficarem mais satisfeitos. Portanto, eu estou-vos a dizer que concordo com aquilo que vocês estão a dizer, claro que sim. Mas isso é mérito do clube. É evidente. Deixa-me agora. É evidente que isto é verdade. Ou seja, eu pessoalmente, mais depressa, pegava no Braga. Agora, não podemos deixar de dizer que no Sporting o Silas tem andado um bocadinho aos zigue-zagues, tendo melhorado numa primeira fase. Isto é que o João está a dizer é verdade. Tem andado aos zigue-zagues, porque tem mais elementos para construir uma boa equipa. E apesar de ter melhorado defensivamente o Sporting numa primeira fase, a verdade é que tem estado neste momento, eu acho, nesses tais zigue-zagues e, sobretudo, a tentar olhar muito
para aquilo que pode ser o seu futuro e a ação e os resultados. E o Sporting, acho que isso está a condicionar? Eu acho que isso está a condicionar e provavelmente também está a condicionar o desenvolvimento de alguns jogadores, que é isso que eu acho que pode ser prejudicial ao clube. Mas a aposta do Max, eu creio que está mais Sim, ou menos... essa é boa, mas pode ir mais. mais. Deixa-me só dizer uma coisa. Faz algum sentido, com toda a franqueza, faz algum sentido, provavelmente o Eduardo, com todo o respeito pelo jogador, não vai fazer parte do próximo Sporting. Não sei, ele referiu-se a ele muito... Não, vem o Palhinha, regressa o Palhinha. Jogou mal o Eduardo neste jogo. Não, eu estou a dizer é que o Sporting neste momento deve fazer várias coisas. Foi um dos melhores neste momento o Sporting o que deve tentar é fazer com mais jogadores o que está a fazer com o Max. É aquilo que eu tenho a dizer. Terá esses jogadores? Essa é a questão, não é? A palavra contexto é aqui Diz lá, utilizada. espera, um de cada vez, então não nos entendemos. A palavra contexto é aqui muitas vezes utilizada por nós. Num contexto de instabilidade, é melhor estabilizar a equipa ou promover alterações constantes na equipa? Estabilizar a equipa, primeiro, pá. Eu também estou à vontade para falar do Silas, porque ele sabe o apreço que eu tenho por ele. Mas aquilo que me parece é que para um balneário que se vê semana após semana a mudar, e eu percebo o que o João diz relativamente ao modelo e ao ponto de partida, eu considero que o ponto de partida também depende muito do sistema que é implementado. O modelo de jogo eu sei que é fundamental, mas no caos que o Sporting vive, nada melhor do que estabilizar e ter como ponto de partida as dinâmicas que a equipa quer através do sistema. Porque se o sistema muda de forma constante, os movimentos ou o ponto de partida para cada movimento difere. Isso é verdade. Difere, não há como jogar com 3 centrais para o Borja. A jogar a central do lado esquerdo não é a mesma coisa que jogar a lateral esquerdo. Ele não vai partir do mesmo sítio. Isso parece-me óbvio. Isso parece-me óbvio. Pareceu óbvio no gol do Braga. Isso parece-me óbvio. Agora, aquilo que eu acho que deve, quanto antes, é estabilizar até para bem do próprio Silas. Até para bem do próprio Silas. Mas, Nuno, desculpa lá só interromper. Mas com o Bruno Fernandes houve uma estabilidade no sistema durante muito tempo. Não? Não é por isso. Não houve nos últimos jogos uma tentativa de estabilizar jogar à o esquerda, sistema. segunda avançada. Mas desde que entrou o Silas, houve ali se calhar 2 ou 3 jogos ou 4 que houve ali alguma instabilidade de sistema, mas depois a partir do momento que estabilizou, jogou praticamente em 4-3-3 até ao fim. Não é? Só agora é que mudou outra vez, com a saída do Bruno Fernandes. Ou seja, eu acho que... Deixa-me só perguntar isto. Olhando para o Sporting que jogou ontem, e por aqui termino esta conversa para falarmos a seguir do Braga, que é, para aquele Sporting que jogou ontem, com aquele sistema mesmo de 3 centrais, como vocês chamem, seja o que for, com 5 defesas, seja o que for, aquela equipa não casava bem com o Bruno Fernandes onde estava a jogar Camacho? Como segundo avançado? Pergunto eu. Pergunta de leigo. Onde caberia o Vieto já recuperado, Pedro? Claro. Onde caberia no atual sistema? Ali, onde estava a jogar o Camacho? Ontem, não? Não, mas se tivesse o Bruno Fernandes... Isso já não sei. Vocês acham que o Sporting vai